de São Roque encontra mais um cão da raça Beagle abandonado. A polícia conclui inquérito sobre o caso da agência de viagens de Sorocaba que aplicava golpes em clientes. Máfia do asfalto. Depois de Carlos César, agora outro deputado da nossa região aparece no processo. Desta vez, Jefferson Campos. Excesso de pacientes, poucos médicos. Sorocaba necessita de reorganização na saúde. Hoje nós estamos na berlinda, né? Tudo é culpa do médico. Se chove é culpa do médico, se não chove é culpa do médico e assim por diante. Olá, boa noite. A gente volta a falar sobre a máfia do asfalto. Com exclusividade, o SBT mostra que, além de envolver deputados estaduais no suposto esquema, há suspeita também de venda de emendas. Agora, outro deputado da nossa região aparece no processo. Desta vez é Jefferson Campos. Veja a reportagem. De acordo com o Ministério Público, assim como na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, 5 nomes de deputados são investigados. A Polícia Federal também participa da apuração de que mais de 21 milhões de reais teriam sido liberados em emendas. O esquema chamado de máfia do asfalto funcionaria assim. Sempre a mesma empreiteira procurava os deputados para conseguir dinheiro para as obras. A verba era liberada para as prefeituras através de emendas parlamentares. Só que nenhuma emenda ultrapassava o valor de R$140 mil por obra, pois assim não havia necessidade de concorrência pública. O deputado Jefferson Campos, do PSD, eleito pela região de Sorocaba, também é citado no processo. Ele teria recebido R$10 mil em propina. Campos é padrinho político de Carlos César, deputado estadual também eleito pela região e citado na investigação com a suspeita de receber R$150 mil. Em nota, o deputado Carlos César afirmou que não conhece ninguém da empreiteira e jamais recebeu propina. Jefferson Campos também disse que jamais recebeu propina e nunca teve envolvimento com as pessoas citadas no processo. Outros 2 deputados federais citados na operação que recebe o nome de Fratellis afirmaram que não conhecem as pessoas da empreiteira e que há motivação política. Um deles pediu que a Polícia Federal abra um inquérito para apurar a participação dele. Outros 2 deputados não quiseram comentar o assunto. 3 homens foram presos por tráfico de drogas no bairro Sorocaba Parque, em Sorocaba. De acordo com a polícia, na casa de um deles foi encontrado um vaso com 4 pés de maconha de 1 metro de altura, um tijolo da mesma droga, além de várias porções. Uma arma calibre 38 com numeração raspada também foi apreendida. Os 3 homens permanecem à disposição da justiça. O menor, que foi identificado como usuário, foi levado à delegacia e liberado ao responsável. Uma carreta carregada com areia capotou e pegou fogo depois de bater em outro veículo no quilômetro 104 da rodovia Raposo Tavares, no sentido capital, em Sorocaba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. A pista ficou fechada por aproximadamente 2h30. E um caminhoneiro morreu em um acidente na rodovia Castelo Branco, em Itu. De acordo com os bombeiros, ele bateu na traseira de um outro caminhão, ficou preso às ferragens, mas morreu no local. O motorista do outro veículo não ficou ferido. A polícia conclui o inquérito sobre o caso da agência de viagens de Sorocaba que aplicava golpes em clientes. Vamos ver a reportagem. Segundo a polícia, Valber José Fernandes, de 39 anos, era o responsável pelos golpes que vitimou ao menos 200 pessoas. A TV Sorocaba SBT mostrou em setembro 3 casos de pessoas que caíram no golpe. Valber usava dados de clientes da agência Bem Brasil para pedir financiamentos em 2 bancos. Ao pegar o dinheiro, o suspeito não pagava as parcelas do empréstimo e o nome da pessoa era negativado. A financiadora disse que eu tinha 5 contratos de viagens em meu nome. Só que até o momento o meu nome estava normal, meu nome estava limpo, normal. Daí eu recebi esses dias uma cobrança do Serasa, dizendo que o meu nome estava no Serasa. Durante a investigação foram feitas perícias em documentos e computadores do empresário que devem ser anexados ao inquérito nos próximos 30 dias. As 2 agências bancárias que ele usou para aplicar os golpes também devem prestar esclarecimentos. Segundo a polícia, funcionários liberavam altos valores de financiamentos para pessoas que não tinham renda suficiente.
A preocupação foi saber, a priori, o montante desse prejuízo que os bancos tiveram. E pedimos também a sindicância, a auditoria que os bancos estão fazendo para que constate se há ou não a participação de funcionários desses estabelecimentos bancários. Valber teve os bens confiscados pela Justiça. A polícia também pediu o descredenciamento da agência no Ministério do Turismo. O homem permanece foragido, mas já teve a prisão preventiva decretada, inclusive na Polícia Federal, caso tente fugir do país. Os crimes, a priori, crime de estelionato e crime de falsificação. Estelionato porque ele obteve uma vantagem devida. A falsificação porque ele utilizou o nome do seu enteado para efetuar esse financiamento. Crime de estelionato, pena de 1 a 5 anos, mais a falsificação de 1 a 3, isso você multiplica por 200. Morador de São Roque encontra mais um cão da raça Beagle abandonado. A suspeita de que o animal seja mais um dos 178 que foram retirados do Instituto Royal no último dia 18. Caso seja comprovado que o cão é do laboratório, ele será o 5º encontrado. A cadela foi encontrada pela filha deste homem que não quis se identificar. Apareceu durante a noite, uivando, aparentemente com fome, descadeirada, literalmente. O animal foi entregue na delegacia de São Roque, que o encaminhou à Comissão dos Direitos e Defesa dos Animais. E a Comissão Especial de Inquérito que investiga as denúncias de maus-tratos contra o Instituto Royal em São Roque ouviu mais uma pessoa na tarde de ontem na Câmara Municipal da cidade. A veterinária que fez uma vistoria no Instituto em agosto do ano passado disse que o laudo comprova supostos maus-tratos nos animais. O documento se encontra em poder do Ministério Público. E nós entramos em contato por telefone com o Instituto Royal, que por meio da assessoria de imprensa informou que ainda não tem conhecimento do cachorro. E a assessoria de imprensa do Instituto Royal divulgou um vídeo na internet onde o presidente da Sociedade Brasileira de Biotecnologia ressalta a importância do uso de animais em pesquisas. Todas as drogas, todos os produtos farmacêuticos que são feitos hoje em dia passam necessariamente por ensaios com animais de duas naturezas, roedores e não roedores. No caso de não roedores, principalmente animais de médio porte, cachorros como beagle ou porcos, que também podem ser usados. Se a gente for na Anvisa e verificar todas as drogas que foram registradas nos últimos anos, todas, sem exceção, usaram animais na fase pré-clínica. Não há nenhuma exceção. Eu acho que fazer uma avaliação no Congresso da lei brasileira é uma coisa bem-vinda. O caminho a seguir é discutir no Congresso, discutir com os maiores especialistas, ouvir todos os argumentos. Agora a gente fala de saúde pública. Um problema chama o outro. Na prática, ninguém resolve. A emissão de responsabilidade torna a realidade de pacientes em um caos. O sistema está desorganizado, a população intolerante e os governantes cada vez mais políticos. Vamos fazer agora a história da saúde em nosso país, especificamente em Sorocaba. A paciente procura o médico e aí... Ou seja, elas mostram que o problema é do médico. Já os médicos estão com as agendas lotadas e desabafam. Tem pouco médico na rede, né? Então, o número de consultas assim, pouco médico, você tem que espaçar essa consulta. Então, o paciente vai ser atendido mais para frente. A Organização Mundial de Saúde, há muito tempo, preconizou para um bom atendimento, um atendimento que girasse em torno de 15 minutos para pacientes que são pacientes de retorno, em torno de 30 minutos quando o paciente é um paciente novo. Isso né? É possível? Não, não é possível, porque a gente acabou de comentar que as coisas estão invertidas. Era para chegar menos pacientes ao especialista para que ele pudesse cumprir esse tempo. Mas como está vindo muito doente ao especialista, isso fica difícil. A justificativa das autoridades é a falta de médico para tanta demora, ou seja, o problema volta para os profissionais.
Então hoje nós estamos na berlinda, né? Tudo é culpa do médico. Se chove é culpa do médico, se não chove é culpa do médico e assim por diante. Então a culpa é nossa, que não estamos atendendo. Lógico que estamos atendendo, mas é impossível, humanamente impossível fazer isso de forma adequada. Em Sorocaba, os pediatras plantonistas estão em número reduzido. Dos 120, apenas 31 querem trabalhar. O motivo para a demanda? Falta de estrutura. E o jogo do empurra volta para as autoridades. Para racionalizar o atendimento e tentar melhorar em alguma coisa, agora a Sorocaba está concentrando os pediatras em uma só unidade. Nós vamos concentrar os plantonistas numa só unidade própria da Prefeitura, que é a Zona Oeste. Mas a Zona Leste continua atendendo crianças, porque lá os profissionais são contratados pelo BOS, que é a instituição responsável pelo PH da Zona Leste. Mas será que isso na prática vai mudar alguma coisa? E isso é um ganho de comprometimento da equipe e um ganho, obviamente, de racionalidade, uma vez que não temos tanto plantonista para manter tantas escalas. A gente consegue iniciar tratamentos que antes a gente precisaria em 8 horas internar essa criança, a gente consegue iniciar esse tratamento na unidade e, dependendo da evolução da criança, poder até liberá-lo para casa ao invés de referenciá-lo para o pronto-socorro. Os médicos pedem que os pais saibam diferenciar o que é urgência e de emergência. Difícil, né? Mas veja o que fala a especialista. Os casos de urgência são os casos que demandam sofrimento agudo naquele momento, porém sem levar ao risco de morte. Então aí pode ser uma cólica nefrética, uma febre alta, né? Você tem o risco iminente ali de um sofrimento agudo, então aí esses casos são denominados de urgência. No entanto, tem a interpretação pessoal da pessoa, né? Talvez para mim uma dor seja uma urgência para mim e tecnicamente não seja. Então, por isso, nas unidades, nós estamos implantando a classificação de risco, que já vai começar a partir de amanhã também, para ter uma classificação técnica de urgência, o que é realmente a urgência médica, e aí ser priorizado o atendimento dessas urgências. E olha que susto! Uma mulher encontrou uma cobra dentro do carro no bairro Trujillo, em Sorocaba. O animal de 1 metro estava no motor. A proprietária do carro acionou o corpo de bombeiros, que fez o resgate e encaminhou a cobra ao zoológico Quinzinho de Barros. Ninguém ficou ferido. Hoje é dia 31, último dia do mês que teve destaque de Outubro Rosa para a prevenção do câncer de mama. Eu me comprometi a usar o símbolo da campanha durante o mês e hoje chamo a atenção das mulheres que acompanham Noticidade para o autoexame. Para isso, em nosso estúdio está o mastologista, Dr. Luiz Antônio Guimarães Bronde. Boa noite, doutor. Obrigada pela participação. Na prática, para a gente encerrar bem a campanha, mas que a prevenção sempre continue, o que a mulher deve fazer? Como é o autoexame? O autoexame ela deve realizar logo depois da sua menstruação. Primeiro, olhando a mama assim, a gente tem imagens espelho, aqui, vou pedir para o Roger colocar aqui, que vai identificar, isso, né? Olhando no espelho para ver as alterações mamárias que podem aparecer, comparando uma mama e outra. Uma outra imagem também. Pode tocar. Palpando a mama, ainda com a paciente sentada, né, em frente ao espelho, palpando as mamas e a axila também. Outra imagem também, fazendo a expressão da papila mamária para ver se não tem alguma secreção que possa, ou sanguinolenta ou não, que possa orientar, acontecer. E na outra imagem, ela deitada, a mama esparramada sobre o tórax, então ela fazia a palpação de toda a mama, numa tentativa de encontrar um nódulo mamário. Agora, a gente tem que falar da prevenção, porque a mulher que tem essa prevenção e também se for diagnosticado o câncer e tiver um atendimento precoce, a recuperação é muito melhor? A recuperação é muito maior. A gente tem possibilidade, se ela fizer o diagnóstico precoce de um tumor muito rápido, a possibilidade de cura deve alcançar até 90%. Agora, a partir de que idade a mulher tem que ter essa preocupação? Essa preocupação, ela
a partir dos seus 30, 35 anos, ou até antes, ela pode fazer o autoexame. Ela pode fazer a mamografia também, que é o principal exame para um diagnóstico mais precoce ainda, a partir dos seus 40 anos de idade, é o que é preconizado fazer. Agora, para a gente encerrar esse bate-papo, de quanto em quanto tempo deve ser feito o autoexame? O autoexame é feito mensalmente. Terminou a menstruação? A menstruação deve ser um hábito. É um hábito da mulher. E a mamografia é feito anualmente, uma vez por ano, numa tentativa de um diagnóstico mais precoce. Muito obrigada pelas informações. Obrigado. Eu quero também ressaltar que a Liga Sorocabana de Combate ao Câncer de Mama, que realizou também várias campanhas aqui na cidade de Sorocaba, ela lança um site que tem várias informações que são importantes. É www.ligacancerdemama.org.br. Um cachorro da raça Pitbull foi resgatado em um poço no bairro São Camilo, em Mairinque. Segundo os bombeiros, o poço tinha aproximadamente 15 metros de profundidade. De acordo com o dono, o animal desapareceu há 15 dias. Agora ele passa bem. Restaurantes, bares e lanchonetes de Jundiaí vão ter que disponibilizar pelo menos um cardápio em braille para deficientes visuais. Esse é um projeto de lei aprovado pela Comissão de Direitos Humanos do Senado no mês de outubro. Nelson e Catarina são deficientes visuais há mais de 10 anos. O casal conta com o apoio de uma guia para realizar as atividades diárias. Desde que deixaram de enxergar, tiveram que se adaptar às mudanças, o que não foi nada fácil. Mudou tudo, né? O dinheiro ele devia ter pelo menos uma saliência em braille, com a numeração do valor das notas. E é uma coisa que não tem para nós. Então, você às vezes está em lugares assim, difíceis e tem que pedir para segundo qual é o valor da nota que está na sua mão. Na rua, a gente está em uma esquina, a gente pede ajuda e as pessoas seguem como se não ouvisse. E para facilitar a vida de quem tem tanta dificuldade, foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos do Senado um projeto de lei que prevê mudanças em bares, restaurantes e lanchonetes. Se a lei for sancionada pela presidente, estes locais deverão disponibilizar pelo menos um cardápio em braille. Aqui em Jundiaí já existem estabelecimentos que oferecem essa facilidade para os clientes. É um exemplo a ser seguido, né? Porque é uma coisa fantástica você chegar no restaurante, o cardápio já está à mesa, sobre a mesa, e você lê e somente você faz o pedido. Esta rede de restaurantes oferece o cardápio em braille há 8 anos. Cada estabelecimento tem entre 2 e 3 menus adaptados. Como parte da nossa hospitalidade, nós sempre tentamos atender todos os clientes da melhor maneira possível, né? Então surgiu essa necessidade de atender os deficientes visuais um cardápio em braille, para eles se sentirem mais à vontade também na hora de escolher os seus pratos. Assim como o empresário, outros comerciantes têm demonstrado interesse em oferecer este tipo de atendimento. A procura pela impressão do cardápio cresce cada vez mais no Instituto Jundiaense Luiz Braille, que oferece atendimento de graça para a reabilitação de 91 deficientes visuais da cidade e região. A procura é de 3 a 5 empresas ano. E isso é lógico que vem aumentando ano a ano. E esperamos até que a procura seja maior se isso se transformar em uma lei, se isso for regulamentado, provavelmente a instituição até terá mais serviço nesse sentido. No Instituto, o empresário paga R$ 1,50 por página impressa. Investimento que vale a pena. É o que se tem para o deficiente visual tentar se comunicar, tentar ser incluído numa sociedade que hoje se diz totalmente inclusiva. Eu estou contente com a nova tática que foi bolado, né? Então, para nós é uma grande iniciativa. Bem legal o projeto. E o Noticidade termina aqui. Participe dos nossos telejornais. Entre em contato com a nossa produção pelo site tvsorocaba.com.br ou pelo telefone 15 32 38 8804. Eu vou repetir.
32388804. Fique agora com o SBT Brasil e amanhã cedinho confira o Noticidade Manhã com o Fernando Matos. Tenha uma excelente noite.